sejam bem-vindos. Estamos em mais uma live, a terceira live do desafio Mais Vendas, Mais Lucros, Mais Capital de Giro. Como eu sempre digo, é o seguinte, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é que quando você gera mais vendas, você gera mais lucro, mas deve existir uma sinergia, deve ter uma metodologia para isso. Muitos revendedores acabam aumentando as vendas, aumentando a galonagem, fazendo volume, onde é a sua principal preocupação, porém, a lucratividade não sobe como deveria. Se você trabalha direitinho, você tem mais lucros. E quando você tem mais lucros, significa dizer que você tem mais capital de giro. É exatamente essa a nossa regrinha. Tá legal? Então, hoje, dando sequência na live 3, hoje eu vou falar para você de como aplicar, na verdade, né, a meta Smart. Falei aí nesses dias a respeito de objetivos estratégicos, plano de vendas, metas e bonificações. Falei sobre meta macro, falei sobre micrometas. E é exatamente hoje, quando a gente entra nesse ponto do micrometas, muito provavelmente você tem que fazer um exercício aí com você sobre essa micrometa. Ela tem que ter alguns atributos. Né? O que é os atributos? Tem que ter ali alguns elementos que, se devidamente preenchidos, eles terão uma grande possibilidade de ser uma meta que vai ser atingível, uma meta que vai ser relevante. Tá legal? Então, é exatamente isso que eu vou compartilhar aqui com você. Para hoje, eu acabei fazendo, inclusive aqui, vou compartilhar, vou aqui escolher uma tela para poder, de certa forma, aqui, ter melhor resultado com você. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido aí, né, várias formas sobre metas. O Smart também. Metas você vai ver muito em processos empresariais, de business coach, ou você que faz coach pessoal mesmo, ou qualquer outro tipo de segmento corporativo, as metas, elas são já trabalhadas. Muitas vezes no segmento da revenda, né, parece que é tudo mais difícil, mas não, estamos aqui para poder agora desmistificar, né, botar na cabeça do revendedor que ele é empresário, o empresário da revenda, e ele tem que saber de todas as ferramentas possíveis de gestão que vão gerar, além da produtividade do dia a dia dele, também gerar o quê? Eficiência de lucros, criação de processos, vai evitar perdas de trabalho. E a meta Smart, muitas vezes, ela vem para poder ajudar. Tá legal? E aí, para começar aqui com você, eu digo o seguinte, até já deixei aqui, ó. Por que criar a meta Smart? Primeiramente, eu não vou entrar agora no detalhe do que é a meta Smart, a gente vai fazer uma aplicação conforme foi informado aqui por mim, né? Coloquei que eu planejei, mas para o final, porque eu vou te ensinar a criar, a gente vai debater algumas coisas. Não adianta sair criando as metas, sempre eu falo, não adianta sair atrás das técnicas se você nem sabe por que está fazendo ou aplicando essas técnicas. Deve ter um contexto, deve ter um plano, um planejamento, tudo para você poder ter isso daqui com um pouco mais de eficiência. Tá legal? Então, eu acabei colocando aqui, ó, que vai ficar mais claro para você. Por que eu crio metas? Ou por que eu crio metas e pode ser a Smart? Primeiramente, se você não tem direcionamento para onde você quer chegar, né? Tem aquela história, igual da Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Qual é o sentido? Tem uma bifurcação. Se você fala que quer seguir em frente e alguém pergunta, você quer ir para onde? Você não sabe? Qualquer caminho que você pegar ali, você vai chegar. E isso é o que acontece muitas vezes hoje na revenda. Eu vejo os revendedores acabando criando metas simplesmente por criar. Ele pega no meio do caminho do negócio, ele pega só a técnica, tá legal? Então, ele vai ter lá o seu controle, de repente um sistema de gestão de metas, de repente o próprio sistema de gestão dele controla essas metas, faz essa gestão, ou até mesmo ele tem uma planilhinha lá marota que ele consegue colocar as metas para os seus frentistas, para os atendentes da loja, e assim por diante. Quando você não tem um direcionamento, você não sabe para onde você quer ir. E a meta por si, antes de falar um pouco sobre a Smart,
Metas, ela serve para atender os objetivos estratégicos. Legal. Aí você criou essa macrometa. Só que as metas, muitas vezes, ela vem para solucionar até mesmo problemas para a revenda. Se sua revenda está com falta de vendas, você vai criar uma meta para poder aumentar as vendas, né? Se você precisa reduzir perdas, você vai criar uma meta para reduzir perdas, tá legal? E tudo isso é trabalhado a partir de indicadores, onde você vai ter a medição. Então, como eu disse, você tem que ter lá uma determinada meta para poder solucionar uma lacuna. O que é uma lacuna? Uma lacuna é um gap, para quem está acostumado com o termo aí no mercado corporativo. Mas se você não sabe o que é uma lacuna, você não sabe o que é o gap, então eu vou tentar trazer para você aqui o seguinte. É exatamente um espaço vazio entre o que está a sua situação hoje, que talvez não é a melhor, que é a indesejada, que não é a que você pode ter, para aquela situação que você gostaria de chegar. Lembra aquela historinha de estar no ponto A e chegar no ponto B? Exatamente. O que separa o ponto A do ponto B, antes de você começar a colocar um plano de ação, é o gap. É ali a lacuna, é o vazio que existe que você tem que corrigir. Seja para melhorar a eficiência dos lucros, seja para diminuir ou reduzir um aspecto de perdas, ou diminuir um prejuízo. Legal? Então, você já sabe que a meta ela é importante por causa disso, né? Por esse efeito, ou melhorar muito aqui, né, a sua lucratividade, ou você reduzir o seu prejuízo. Show? Então, isso já tem que ser muito importante. Meta é uma lacuna. Por isso que eu falo que o revendedor cria metas por criar, e como eu mencionei na live anterior, acaba fazendo o quê? Agindo como um cavalo paraguaio. Porque ele começa a fazer as metas sem saber por que ele está fazendo aquelas metas, sem saber qual que é o resultado, o objetivo que ele quer atingir, qual é a lacuna que ele quer resolver, e aí o primeiro mês vai bem, só que depois foi só euforia. Metas não é euforia. Tá claro? Metas não é euforia. Quando nós temos tudo isso definido, quando nós vamos solucionar uma lacuna, significa dizer que nós podemos criar uma meta. Tá legal? Temos que resolver essa lacuna. Aí vou dar um exemplo mais prático para você. Tá? Tem algum revendedor, por exemplo, que ele tem uma capacidade de trocar óleo fenomenal, tem lá uma grande troca de óleo, só que ele não consegue, talvez, vender o que ele havia projetado antes. Então, ele tinha projetado antes lá, vender no seu plano de negócio, só que não vende. E aí vai passando mês, passando mês, e ele sempre trabalha talvez a 10%, 15% do potencial da loja dele, né, da troca de óleo que ele tem. Então, existe um gap. Por quê? Se ele tem uma capacidade de 100%, se ele está trabalhando só 15%, ele pode, por exemplo, criar como meta, tá bom? Atingir aí, parar de ter essa ociosidade de 80% e passar a ter ali uma ociosidade só de 20%, 30%. Ou seja, se ele está atingindo o potencial de 15%, para chegar a 50% seria ideal. Por quê? Esse 50% vai contribuir na margem de contribuição, no lucro bruto do posto. Então, de repente, você está apertado ali na pista, porque você está trabalhando com a competitividade, concorrência, trabalhando com margem reduzida, sendo espremido ali, forçado a trabalhar, e aí você também não está com um volume muito bom, então isso não está te gerando um lucro bruto, uma margem de contribuição suficiente para poder cobrir as suas despesas. E aí, da onde que você pode recorrer? Posso recorrer daquela troca de óleo, que ela tem lá a capacidade X e ela está atingindo 15% só da capacidade. Então, logo, você tem uma lacuna. Olha só, qual que é o meu objetivo? Eu preciso aumentar a margem de contribuição, eu preciso gerar mais lucro bruto, oferecer lucro bruto para o posto, para poder cobrir melhor as minhas despesas e ainda me dar um lucro líquido. Legal? Não está sendo possível no combustível. Então, eu tenho a troca de óleo, onde eu posso criar uma meta. Então, o que eu coloquei aqui, ó, meta tem que ter a origem de um objetivo. Qual que é o objetivo? Que eu falei, aumentar o lucro bruto. Então, qual que é a micrometa aí? Um dos resultados que eu tenho que atingir é levar a minha troca de óleo de 15% do potencial que ela tem para pelo menos 50%. Então, se a sua troca de óleo tem capacidade, tá? Entre tempos e movimentos,
que aí você tem que entender. Olha, Carlos, eu consigo fazer, por exemplo, X troca de óleos por dia. X troca de óleo por dia. Tá bom? Vamos dar um exemplo mais prático? Vamos falar o seguinte, ó. Carlos, eu consigo vender 50 litros de óleos por dia. Tá bom? Meu potencial é vender até 100 trocado. Mas 50 já me ajuda lá em aumentar a lucratividade. Só que eu estou vendendo 15. O meu gap é o quê? Do 15, que é o ponto A, para o ponto B, que é o meu estado perfeito. Então, de 15 para 50. Quanto que é? 35. Então, logo, eu vou criar uma meta, tá bom? Para alcançar. E aí, para criar essa meta, não pode ser só da boca, não pode ser só pelo achismo, não pode ser somente porque eu quero. Tem que atender alguns preceitos, tem que ser possível. Lembra da live que eu falei sobre merecimento? Tem que ter o merecimento. Tá? O merecimento é o seguinte, eu sei que a minha troca de óleo merece trocar 50 litros por dia, vender 50 litros por dia. Show? Então, é basicamente isso aí que nós temos. Então, isso é criar uma meta através de um objetivo. E toda vez que eu crio uma meta, essa meta, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter, quem pode chutar aí? Já está vendo? Foco. Não é verdade? Se eu escolhi ter 3 micrometas, tá bom? Se eu escolhi ter 3 micrometas, eu vou trabalhar o resultado dessas 3 micrometas, mas vou ter que ter foco. Não adianta também eu criar 10 resultados a serem atingidos e criando micrometas, se eu sei que eu não vou conseguir. Porque tem uma grande coisa, até eu vou falar mais para frente. Metas não é sonho, não é aquilo que você quer alcançar, não é desejo. É algo que seja realizável, é algo que tenha o quê? Objetividade, é algo que vai ter que contribuir para você. Então, nós temos aqui. Agora, já te falei por que criar a meta, para ter objetivo, né? Para tudo que possa facilitar aí para você alcançar, né? Resolver um aspecto de uma lacuna. E aí eu falo o seguinte para você, o que não é criar metas? Tá bom? Então, vou colocar aqui. Vocês vão me ajudar aqui, vocês vão acompanhar, que aqui a gente faz, quando faz o ao vivo mesmo. Olha só. O que não é criar metas? O que não é o jeito certo, vamos falar assim, de criar metas? Metas colocadas pelo mercado. Nosso Brasilzão é muito grande, nós temos aí 42 mil postos aproximadamente, tá legal? Então, assim, cada região tem uma particularidade. Então, eu não posso pegar simplesmente uma meta, que é, de certa forma, atribuída para o mercado geral, para eu poder focar nessa meta. Lembra do foco? Lembra de atender o objetivo? Porque muitas vezes eu vou colocar uma meta que ela é mediana, ou seja, não vai atender o meu objetivo. Eu tenho que entender o seguinte, a meta que eu tenho que criar, ela tem que ser suficiente para poder atender esse objetivo. Então, se alguém falar assim, não, porque seu posto vende 100 mil litros, você tem que vender ali pelo menos 280 litros de óleo, 200 litros de óleo lubrificantes, ou a sua loja de conveniência. Não existe necessariamente uma regra padrão. Pode existir uma expertise de quem está elaborando as metas, conhecendo o potencial do mercado, conhecendo as realidades, aí sim, mas ele tem uma expertise. Mas esse expertise é de um especialista. E muitas vezes o revendedor, ele não tem essa expertise. Então, logo, ele tem que buscar algumas metodologias. Ele tem que aprender um pouco mais. Legal? Ele tem que falar mais comigo, por exemplo, ou como outros profissionais que tem aí. Por exemplo, aqui, quem estava aqui com a gente, a Crisinha Lima, também. Então, se você tem uma loja de conveniência, tem uma troca de óleo, quer aumentar o mix, especialistas vão te ajudar a alcançar esse resultado. Você não é obrigado a saber como fazer, mas o seu papel é se comprometer a contratar, por exemplo, quem vai capacitar a sua equipe e o seu papel de querer fazer acontecer. Isso nós já vimos lá, né? De não apagar a luz, né, do gerente, não apagar a luz ali dos vendedores, tá bom? Então, metas colocadas no mercado não é meta, é só você ser mediano, né? Você atingir um resultado medíocre. Você tem que atingir as metas que vai resolver o problema da sua gestão, ok? Então, não pode se contentar com a média, que é exatamente aí o que eu falei para você, e
não é para o revendedor sempre que acha dificuldade. Metas não é para aquele revendedor que acha que o sistema dele vai resolver, que ele vai contratar um clube de benefícios, né? Ele vai contratar lá um sistema que dá cashback, que acumula pontos e assim por diante, e simplesmente a mágica está feita. Ou lá o sistema de gestão falou, olha, agora a gente implantou o sistema de metas. Aí ele vai lá e fala assim, eu sou o cara que cria metas aqui. Eu vou ser o melhor cara da cidade. Aí ele vai lá e fala, não, vamos vender aqui 380 litros de óleo, 450 aditivo. Poxa, ele nem analisou o histórico lá, não é verdade? Aí ele fala assim, não, isso tem muita dificuldade para eu fazer, não quero fazer. Eu quero atribuir aqui, porque se não for para ser desse jeito, tá bom? Eu nem quero, tá? E aí tem um outro tipo de revendedor que coloca dificuldade, que é o seguinte, eu não tenho aqui mão de obra especializada. Aqui a minha cidade é pequena, para treinar, para achar mão de obra, não funciona. Eu não vou conseguir bater a meta. Mais uma vez, aquele revendedor não está conseguindo, né? E a dificuldade também que ele acha é de atingir a meta macro. Porque é sempre assim, né? Você pode estar trabalhando na pior hipótese que você está aí sem resultados. Agora, se eu chegar e falar para você que você vai criar uma meta e que você de 10, você vai ter uma meta trimestral de aumentar para 15. Aí você fala, mas por que a gente não pode aumentar para 50? Não, 50 é gradativo, a gente vai trabalhar, né, atender esse objetivo com metas ali, ó. Então, ali vão ser mensuráveis, medidas, vão ser atingidas. Então, aí você vai colocando, aí vai para 15, para 20, aí fala, não quero. Aí eu sempre dou também aquela história, né, aquela regrinha. Imagina você aí, você está numa estrada com a neblina. Por mais que esteja próximo, esteja a 1 quilômetro, a 2 quilômetros da ponta dessa estrada, para você chegar lá onde você quer chegar, com a neblina, você vai enxergar? Não vai ser possível você enxergar. Mas não significa dizer que você não vai chegar nesse local. Só que você vai ter que ficar enxergando. Quando você está dirigindo numa neblina, né, numa estrada e tem neblina, você vai alcançar ali o quê? A visão de uns 50 metros, mais ou menos. Então, é isso que você tem que enxergar. Numa pista, você não vai ver o final dela depois de 2 quilômetros. Não tem como ver, mas você vai chegar. E aí, o que você faz? Sempre de olho nos próximos 50 metros. Andou 50 metros, mais 50 metros, e assim por diante. Então, meta tem que ser encarada dessa forma. Não como cavalo paraguaio, ou não como sonho, desejo, desilusão, porque é aí que desestimula, muitas vezes, você aí, revendedor, você gestor, a criar metas. Aí vai falar que metas não funcionam. Tá bom? Então, você tem que ter um estudo do seu histórico, você tem que ver qual é o problema que você precisa resolver no seu posto. Posso criar uma meta para reduzir despesas? Pode. Se o meu indicador de despesas, tá bom? Dentro da nossa DRE ali, avaliando, tiver, por exemplo, representando 10%, tá? De participação da minha receita bruta, o indicador de despesas sobre as vendas é 10%, eu posso reduzir? Posso. Nesse caso, tem que ser um indicador menor do que eu tenho hoje. Se eu tenho 10%, eu quero um indicador de 8%. Então, logo, eu vou criar como meta, tá bom? Meu ponto A, estou com 10% de participação das despesas sobre as minhas receitas, eu quero que essas despesas sejam 8% de representatividade das minhas receitas. Então, logo, eu não estou diminuindo, e aí, quando eu diminuo esse indicador, é um fator importante, mas é uma lacuna, é um vazio que existe aí, um gap que eu preciso resolver, tá bom? Então, nem sempre é para aumentar as vendas, mas às vezes pode ser para reduzir uma despesa, uma perda que você tem, tá legal? E olha só o que muitos não acabam não pensando, tá? Vou marcando aqui para não perder. Muitos acham que criar metas é só metas para vender mais ou reduzir perdas. Não é, tá bom? Se eu falar para você que existe um índice, que é o índice, né, que é o NPS, satisfação do cliente. Então, você fala assim, Carlos, mas o que é isso? Você vai criar meta para satisfação de cliente? Sim, vou te dar um exemplo mais prático, para não ficar falando de indicador agora, tá? Conhecendo isso, é meta alcançada. Exatamente, quando você conhece a lacuna, qual que é? Qual que é o próximo caminho? É você bater a meta, é você alcançar a meta. Não é verdade? Que nem quando eu converso com o revendedor, eu falo assim para ele, como que está a sua situação hoje, revendedor? Como que está a sua situação aí de resultado? Carlos, não sei. Putz, aí eu fico preocupado. Agora, se vem um cara e fala assim, Carlos, estou no prejuízo porque eu estou tendo isso. Cara, eu dou risada, fico feliz.
falo para ele, deixo ele animado, porque quando você sabe qual é essa lacuna, qual é esse gap que você tem que resolver, simplesmente você vai lá e vai encontrar o caminho. Então é assim, tá bom? Meta serve para exatamente isso. E aí é o seguinte, ó, vamos lá. Estou dando mais alguma coisa aqui, ó. Então, para que a gente pode, por que precisa criar metas? Vamos colocar aqui, ó. Então, o que a meta contribui? Ela contribui porque ela ajuda o quê? A solucionar problemas. Lembra que eu disse? Metas você coloca quando você tem um gap, um vazio, uma lacuna, um problema, um erro a ser corrigido. Quando você identifica uma causa, e aí você vai lá e resolve esse gap. Ou, se você quer uma situação desejada, né, que vai alcançar o melhor resultado de performance, você vai lá e alcança. Melhora a comunicação, olha só que legal. Lembra que eu falei na live passada sobre comunicação? Falei muito, né? Que um dos problemas que afastam, algumas das ações que afastam o posto de bater as suas metas é por um erro de comunicação. Quando você cria uma meta bem criada, entende como se cria a meta, e você seguindo todos os atributos, que são 5 elementos, que eu vou te mostrar, você tem maior controle e você tem a melhora da comunicação, porque você vai ter reuniões de avaliação de resultado, você vai estar acompanhando no gestão à vista, enfim, tudo isso eu falei na live anterior, né? Quem veio aqui ontem teve acesso. Mas melhora a comunicação, porque, de certa forma, também você vai poder se comunicar mais e ajustar na hora certa. Você não vai esperar, como eu sempre falo, esperar o final do mês para falar assim, não batemos a meta no dia 30. Não, você não bateu a meta no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, porque se você não acompanhou dia a dia e não corrigiu a rota, você não vai resolver essa lacuna, não vai preencher esse vazio. E aí, quando chegar no final do mês, já não dá mais tempo. Tem aquele ditado, agora Inês é morta, né? Quem conhece aí um pouco, né, sobre literatura vai entender. Melhora a comunicação. Outra coisa, cria diferencial. Você vai aprender que quando você cria a meta, você começa a ficar um pouco mais criativo. Você tem mais tempo para poder fazer o seu posto crescer. E para o seu posto crescer, tem que inovar, tem que ter diferencial, tem que ter proposta de valor. Então, quando você cria essa meta, você vai ter outros produtos para serem vendidos, para serem colocados no seu mix. E aí, quando você faz aquele mix perfeito, cria aquela campanha semanal, quinzenal ou mensal para ofertar os seus produtos, você vai ter o quê? Maior lucratividade e também vai ter o diferencial, porque as pessoas vão saber que você tem algo a mais, não é aquela oferta batida, tá? E sem contar que contribui para você poder também aumentar as famosas vendas. Então, quem tem meta, aumenta as vendas. Quem cria metas da maneira correta, que não afasta o atingimento, como se diz, quem tem metas, grava isso. Quem aplica metas no posto, tem mais vendas, tem mais lucros e tem mais capital de giro. É esse o objetivo aqui da nossa live, do nosso desafio. Para aumentar as vendas e, no final, a felicidade de todos os envolvidos no sistema. Exatamente, Edson. Por quê? Porque lembra que eu disse? Ninguém cria metas por criar. Tem que ter o objetivo. E quando tem esse objetivo estratégico, você vai criar um plano, como eu mostrei ontem na live anterior, eu ensinei você a criar um plano de vendas, de metas e bonificação. Então, quando você tem tudo definido, todos os envolvidos têm, né, Edson, o quê? A contrapartida. Legal? Então, tem que ter a contrapartida sempre. Então, aqui eu já falei para você que quem tem meta contribui, né, com isso. E gera o benefício para o envolvido. Olha como você está ligado aí, Edson. É exatamente isso, ó, que gera o benefício. Quando todo mundo, quando o posto aplica a meta, todos estão engajados, feito a 4 mãos, como eu mostrei na live anterior, e alcança o objetivo, bateu a meta, todos os envolvidos vão ter o quê? Os seus benefícios, né? Vão ter aí um benefício que vai contribuir. E aí, vamos lá. Continuando aqui a nossa super live de maneira raiz, né? Sem PowerPoint. Não precisa de PowerPoint, não. Aqui é na raça, tá bom? Então, vamos lá. E aí, é o seguinte, ó. O que acontece quando bate a meta, ó? Então, eu quero dizer aqui. Aí, eu separei aqui, ó. Por exemplo, 3 exemplos de clientes, tá bom? Sempre cito situação real do que geralmente eu acompanho aqui, tá bom? Para trazer para você a vivência. Então, olha só.
Tem alguns revendedores, tá bom? Que eles buscam aplicar as metas e o resultado esperado, o resultado que eles buscam ou que querem ser alcançado é, por exemplo, aumentar o ticket médio da loja para R$ 23. Então, quem sabe que a média, né, no último estudo que nós tivemos aí, pela Plural, né, que hoje acho que vai ser comandado pela Fê Combustíveis, você tinha lá que aproximadamente o ticket médio de uma loja era de aproximadamente R$ 13 alguma coisa, tá bom? Só que, isso na média, lembra que eu falei? Para você criar metas, você tem que criar metas para ter alta performance, não ser alta performance só performar o que a média faz, ser mediana, alcançar o que todo mundo faz. Não, eu quero resolver uma lacuna para aumentar a lucratividade do meu posto, da minha revenda, da minha loja. Então, eu tenho que trabalhar aonde os grandes, lembra que eu falei? Tem que seguir sempre os grandes, não o semelhante, o similar à minha operação. Eu quero o que o grande faz, porque que o grande tem resultados, quero aprender com ele, quero tirar a lição dele e aplicar. Então, aqui, se eu tenho um ticket médio hoje de R$13, eu quero aumentar para 23. Isso é uma micrometa, que no final do mês vai atingir o objetivo de aumentar a lucratividade lá. Tá fazendo sentido? Fala Marcos, Posto Mateus, São Mateus, Chico e Lara, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Então, logo, você vai ter aqui uma possibilidade. Um outro cliente, ele vai querer aumentar a margem de contribuição do combustível. Como que a gente aumenta a margem de contribuição no consolidado do combustível? Somente aumentando o volume? A minha margem de contribuição eu aumento quando eu tenho o quê? Uma margem melhorada, seja ali por uma precificação maior ou pela uma redução nos custos de aquisição. Então, aí eu vou ter um ganho, que é a produtividade financeira, e aí eu vou conseguir. Então, muitas vezes, como que a gente pode, dentro da revenda, fechar uma linha maior de margem de contribuição? Trabalhando, por exemplo, com produtos que me tragam maior margem. Pode ser uma gasolina aditivada, pode ser uma gasolina comum, pode ser o etanol em determinadas regiões. Então, eu posso ter clientes que querem aumentar e a gente trabalha dessa forma. Você acaba tendo aí alguns aspectos. E, por sua vez, converter os 3% dos atendimentos em compra de lubrificantes. Isso daqui é show de bola. Tá legal? Isso é uma das métricas mais, que eu posso dizer, não conservadora, mas assim, que é mais justa. Tá legal? Mais justa que você pode ter aí. Eu te falei, aqui é a questão dos 3%, tá? De atendimentos que eu quero converter. O que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente você tem um relatório aí no seu sistema, você tem um controle dos atendimentos no seu posto. De repente você tem lá 12 mil atendimentos, tá bom? 12 mil abastecimentos, não sei como o seu sistema controla. Então aí você vem e fala assim, olha, nesse número que eu tenho aqui de atendimentos, eu quero pelo menos converter 3% vendendo alguma coisa. Vendendo 1 litro de óleo, oferecendo a troca de óleo, vendendo aditivo, palheta, não importa. Mas você tem um fator de conversão, porque é justo, tá bom? Por isso que eu falo que não pode trabalhar com a média daquilo que você vende, porque muitas vezes você está desperdiçando o potencial que você tem, tá bom? Então, isso também é importante. Agora, vamos entrar na regra, na Smart. Aí eu tenho que falar para você o seguinte, ó, vamos lá. O que eu prometi para você assim, ó, como aplicar a regra Smart, tá? Vou colocar aqui, ó, como aplicar. Essa é a lição que eu vou deixar para você hoje, tem que prestar atenção, vou tirar dúvida, se você tiver dúvida, tá legal? Então, assim, ó, como aplicar a regra Smart. Eu deixei aqui montado para te passar, se você quiser anotar, você pode anotar. Como, tá bom? Então, vamos aqui, ó, como aplicar a meta Smart na revenda, tá? Então, primeiramente, você tem que entender o que é a meta. Você já entendeu, eu já te expliquei. Agora, você vai ter que usar a Smart, que é uma forma de você trabalhar melhor, seja mais rápida, tá bom? A meta Smart, ela serve justamente para você ter um resultado mais rápido, com uma aplicação mais rápida, mais objetiva e facilita você a entender o que é a meta, tá bom? Então, eu deixei aqui para você o seguinte, ó, pensa comigo. Então, você tem que usar a meta Smart como uma ferramenta para resolver uma lacuna do seu negócio, para você poder atingir um resultado que vai cobrir o vazio,
que vai trazer uma expectativa de realização e que esteja fundamentado ou infundado, né, por um objetivo estratégico. Então, tudo isso você já está craque nisso, né? Então, agora eu vou explicar como que você cria uma meta. O que é uma meta SMART? Vou te dar o caminho para você, já amanhã, criar uma meta ou criar metas aí na sua revenda. Você vai criar exatamente uma regra SMART, uma meta SMART, onde ela tem aqui os seus significados. Então, SMART ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, atingível, relevante e temporal. Tudo isso é a tradução do SMART, tá bom? O S de específico, tá bom? Então, está aqui como específico. Então, o que eu quero dizer? Vai treinando aí. O que eu quero dizer é o seguinte, que uma meta, ela tem que ser específica, tá bom? Você tem que saber exatamente o que você quer. Para que você vai criar a meta? Para resolver um problema. Se for para atingir uma média de mercado, para. Isso não é uma meta. Isso é só trabalhar de maneira mediana. Porque se você não sabe o que você quer criando aquela meta, você não vai chegar em lugar nenhum. Lembra que eu falei? Tem que saber onde você quer chegar? Tá bom? Não adianta. Criar por criar, você não vai conseguir avaliar, você não vai conseguir tomar decisão, você não vai saber se aquilo melhorou ou não. Você vai ficar contando com a sorte. E aí você nunca vai conseguir melhorar, potencializar isso daí. Tá bom? Então, para você criar uma meta, ela tem que saber exatamente, tem que ser específica para saber onde você quer chegar. O que você quer atingir? O que você quer alcançar? Lembra que eu dei os exemplos? É exatamente isso. Então, você tem que deixar muito claro. Você tem que chegar, por exemplo, num ticket médio de R$23 na loja. Você tem que chegar em pelo menos 50 litros de vendas por dia na sua troca de óleo. Você tem que vender pelo menos X mil litros de gasolina aditivada para melhorar o seu mix. Então, você tem que saber onde tem que chegar. Tudo isso embasado num objetivo estratégico, tá bom? Ela tem que ser mensurável. Opa, isso aqui é importante, tá? Por que ela tem que ser mensurável? Meu amigo, minha amiga, se você criar uma meta e não conseguir medir, não vai servir para nada também. Ela vai deixar de saber o que você quer. O que eu quero dizer? Se você cria lá uma meta de 20, por exemplo, 20 litros de óleo por dia, tá legal? Que a equipe de um turno tem que vender. Só que aí, se você não sabe qual é a forma que você vai medir se realmente foi vendido ou não, vai ser complicado, não é verdade? Se depender dos colaboradores te falar o quanto foi, você não tem um sistema de medição, você vai pela informação que ele tem. Tá bom? Então, assim, você tem que saber medir. Se eu quero, por exemplo, aumentar a minha lucratividade no final da linha, na última linha, eu tenho que medir a partir da DRE. Então, aqui no ponto A, não é? Ponto A ali, eu tenho ali um lucro de 1% final. Aí eu tenho um gap, que eu acredito, o meu posto merece chegar a 3. Então, existe um gap de 2. Então, como que eu vou medir? No próximo mês, eu vou fazer ali a minha DRE, e aquela última linha tem que estar em 3%. Se eu conseguir, parabéns. Resolvi a lacuna de 2% que faltava para o merecimento lá do meu posto. Tá bom? Tá fazendo sentido? Tranquilo? Então, assim, você tem que conseguir medir. Se você vai criar lá quantidade de abastecimentos, você tem que ter um sistema de gestão de metas para saber quantos abastecimentos cada frentista fez. Ok? Quantos cupons foram emitidos pelo atendente da loja. Ou seja, quanto mais de um item ela conseguiu vender na loja. Então, isso é uma forma de você medir. Quanto que é por checkout? Olha, eu preciso ter aqui, minha loja é grande, tem 2 checkouts, então eu preciso ali que cada checkout fature R$ 2.500. Então, eu vou ter um relatório de vendas diário que vai ter que bater por R$ 2.500. Legal? Então, ela tem que ser mensurável, você tem que conseguir atingir. Diferente disso, é o que eu vou te dar um exemplo. Eu vou colocar como meta aumentar as vendas. Não é mensurável. Só é um desejo. E aumentar para quanto? Ah, não sei. Então, não é meta. É contar com a sorte, é deixar a vida levar. Você entendeu? Porque eu não vou conseguir mensurar, não vou conseguir medir. Não existe assim, como eu comparo melhorar as vendas? Tá bom. Se eu aumentei R$1, eu melhorei. Não é isso? Então, não vai valer a pena. Tem que ser aqui, ó, atingível. O que é atingível?
pô, tem que ser, de certa forma, alcançável. Hoje você tem um posto que você vende 150 mil litros, tá legal? Seu histórico foi no passado que você vendia 200, foi o máximo que você vendeu. Se você chegar e falar, não, Carlos, eu sou muito bom nas metas aqui, vou trabalhar e eu vou alcançar, eu estou vendendo 150 mil litros, mas eu quero vender 300 mil litros. Poxa, não vai ser alcançável. Se você já vendeu 200, qual foi a construção que você teve que fazer para chegar nos 200 no passado? Você tem que ir lá e ver qual que é a sua possibilidade. Não adianta. Então, não vai ser alcançável. Tá legal? Então, você tem que ser atingível. Você tem que ser gradativo. Tem que ser algo palpável, que você consiga. Porque senão é só devaneio, tá bom? E aí, relevante. Por que relevante? Eu não posso sair e ficar criando metas para gerar mais controles por nada. Não é verdade? Eu não posso simplesmente criar a meta para poder cuidar da altura da grama do jardim. Não é. A não ser que seja uma grama de um estádio de futebol. É uma outra coisa. Tem que ficar sempre no 1,5 5 centímetros ali. Ah, mas não tem. Só consigo 3. Então, vou criar uma meta para chegar a 5. Pô, mas é uma meta operacional, que também é uma meta. Tá? Mas ela tem que ser relevante. Por exemplo, por que essa meta é importante? Ela vai aumentar o lucro? Ela vai diminuir o meu prejuízo? Ela vai diminuir o número de reclamações? Ela vai diminuir a rotatividade da minha empresa? Então, eu crio. Tudo sempre por um indicador, tá legal? Que é ali onde a gente consegue, inclusive, medir. Lembra que eu falei do indicador de lucratividade? Então, aqui, ela tem que ser relevante de tal forma que vale a pena eu criar um indicador para ficar medindo. Show? Legal? Então, aqui o que eu tenho. E, por sua vez, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser temporal. Qual é o prazo que eu vou constatar realmente tudo isso que eu quero fazer? Tá? Isso é importante. Por quê? Porque eu preciso saber em quanto tempo eu vou alcançar essa meta. Se eu já sei o que eu quero, se ela já é mensurável, eu já consigo medir, tem os indicadores que eu vou medir. É uma meta que é alcançável, que eu sei que é possível, que o meu posto merece. Já sei que é uma meta importante, porque ela vai aumentar o lucro ou ela vai diminuir meu prejuízo. Então, mas qual que é o prazo que eu tenho que ter? Tudo aquilo que você não tem prazo para realizar é só sonho. Só um desejo. Tá bom? Então, ela tem que ter exatamente essa situação bem definida. Tá entendendo essa questão da meta? Entendeu como se cria uma meta, podendo usar a ferramenta de Meta Smart? Tá fazendo sentido aí? Então, agora eu vou deixar aqui para você o seguinte, tá? O passo. O que você vai fazer, ó? Então, eu vou deixar duas aqui, ó. A primeira, cria uma meta Smart, obviamente, tá? Com um pequeno ganho. Lembra que eu falei? Você pode criar uma micrometa, onde você pode ter um pequeno ganho. Que seja uma micrometa ali que vai te dar um resultado que seja 1 milímetro do que você precisa, mas já é um ganho. Se vai aumentar R$1 nas suas vendas, já é um ganho. Se vai diminuir R$1 das suas perdas, das suas despesas, vai melhorar a eficiência, vai aumentar o seu ticket médio, algo que você identifica ali, que você até sabe que tem que resolver aquele problema, que existe um vazio ali, um gap, uma lacuna, que você vai conseguir fazer. Então, você vai lá e vai fazer esse pequeno ganho, tá bom? Você vai criar uma pequena meta ali para poder ser o que é alcançável. Depois que você criar, avalie, teste ela nesses 5 elementos, tá bom? Veja se ela é específica, tá bom? Se ela é mensurável, se ela é atingível, se ela é relevante e se ela pode ser cumprida num momento adequado, tá? Ela tem que ser temporal, ou seja, num determinado momento ela tem que acontecer, senão ela não é meta. Se não acontecer, mesmo que chegue próximo, você realinha ali nova estratégia para poder alcançar novamente. E tá tudo bem. Você não pode perder o passo de tentar ir atrás, tá bom? Então, você vai escolher aí no seu posto o que você mais gostaria de resolver. Então, agora, você vai descansar a mente, você vai deitar ali no travesseiro, né? Encostar a cabeça no travesseiro e vai pensar, o que eu vou resolver amanhã? Qual é o gap, a lacuna que eu vou solucionar no meu posto? Qual é a eficiência de vendas que eu vou resolver? Qual é a eficiência de redução, prevenção de perdas que eu vou ter na minha operação? Legal? Então, isso vai ficar para você muito mais claro. Tá joia? Então, é isso que eu quero deixar para você aqui. Anotaram aí o que vai ser feito? Se anotou o que vai ter que ser feito,
obviamente que você vai já ter um pequeno ganho. E o mais, você vai aplicar isso que eu te falei, tá bom? Se você aplicar e ter um resultado, compartilha comigo, tá bom? Manda uma mensagem para mim de alguma forma e fala, Carlos, consegui resolver um gap. Olha só, então importante, né, Chique? Um gap, uma lacuna. Saí do ponto A, fui para o ponto B, usando a metodologia SMART. E deixo mais uma coisa para você. A meta SMART, ou qualquer tipo de meta, não serve só para o posto, para revenda, serve para a sua vida também, para objetivos pessoais. Lembra que eu falei que meta tem que partir de um objetivo? Você tem um objetivo de vida, você também consegue cumprir. Tá legal? Então, assim, ó, espero que tenha ficado claro para você, espero que possa te ajudar, que você possa implementar, não desestimular, e vamos ter mais live. Esse é o meu desafio para você, fazer essas duas tarefas. E terminando aqui, ó, no meu posto temos metas na troca de óleo, pista e conveniência. E graças à vontade dos envolvidos, dificilmente deixam de alcançar. A melhor coisa que eu vejo no posto de combustível é quando eles estão preocupados em não perder aquela tampinha que muitos acham que pode já jogar fora, né? Então, não tem aquelas tampinhas de aditivo, as tampas de óleo lubrificante. A medição da equipe, muitas vezes, o que é? Qual que é a medição deles? Quantas tampinhas eles vão ter no bolso ao final do dia? Quantas tampinhas eles juntaram ali, que eles acumularam de vamos falar assim, de óleo, de aditivo, de fluido, não é verdade? Então, isso que é o importante. Bom, galera, muito obrigado. Continua aqui abastecendo a gestão, a sua gestão de conhecimentos e de resultados, e estou à disposição para quando vocês precisarem. Ficou bem claro? Obrigado, Fernando. E amanhã teremos mais um episódio no mesmo bate-horário, às 19h01. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.